Olá a todos que estão nos assistindo. Devido às atuais contingências, estamos gravando mais uma palestra, porque, como todos sabem, as portas físicas do RITA estão fechadas. Mas uma coisa que a gente aprendeu muito e que tem sido até muito bom é que sempre que a gente precisa de um contato com essa nossa casa, sempre que a gente precisa, que o nosso coração está apertado, a gente sabe que pode entrar no site. O www.rita.org.br é a nossa porta atual. E lá a gente encontra todas as palestras, os cursos, as informações dos trabalhos que a gente faz, como todos os trabalhos sociais, mediúnicos, estão todos lá no nosso site. E isso nos ajuda muito. Muitas vezes em horas de um coração apertado, de uma vontade de falar com alguém, é só entrar lá. Os trabalhadores do acolhimento fraterno estão com todos os contatos lá, então a gente pode conversar com alguém. E assim que você acessar o site atualmente, tem informações sobre o 34º Encontro Espírita sobre o Livro dos Espíritos, que carinhosamente a gente chama de nosso encontro de carnaval. Ele vai acontecer nos dias 27 e 28 de fevereiro e 1º de março, das 9 às 12h40. E o tema desse ano é Sendo um Pacificador em Tempos de Conflito. Esse tema é muito importante e a gente vai fazer uma reflexão durante esses dias. E quem quiser participar, entra lá no site, tem a ficha de inscrição e pode entrar. Isso vai ser feito virtualmente, através da plataforma do Zoom. E com certeza vai ser um encontro que vai nos encher muito o coração e a alma de coisas, de reflexões importantes, que os trabalhadores aqui da casa estão preparando com muito carinho. Vamos agora, então, à nossa prece. Senhor Jesus, amigo de todas as horas, bons espíritos, espíritos responsáveis por essa tarefa, pedimos nesse momento que podemos estar focados nessas palavras, nessas reflexões que nossa amiga Iole está trazendo, que isso possa entrar em nosso cérebro e que cale fundo em nosso coração. Ajude-nos, bons espíritos, para que possamos estar nesse momento envolvidos por essa ambiência, por essa amorosidade, e que isso nos ajude a dar mais um passo no nosso caminho, na nossa estrada, dessa nossa encarnação. E assim, pedimos um envolvimento especial para a nossa companheira Iole de Freitas, para que ela possa trazer com muita tranquilidade o seu estudo desta manhã. Graças a Deus. Iole. Obrigada, querida. Uma boa tarde, boa noite a todos. Nós teremos um estudo hoje sobre uma das passagens do Livro dos Espíritos, que está no capítulo 7, que trata do retorno à vida corporal e que nos fala sobre o esquecimento do passado. Diz respeito às perguntas 392 a 399. Então, nós vamos ler a primeira pergunta e depois vamos começar a desenvolver o nosso raciocínio embasado nos questionamentos de Kardec e das respostas dos benfeitores espirituais, inclusive observando algo bastante interessante, que vocês também verão e recorrendo ao Livro dos Espíritos poderão avaliar, é que Kardec se prolonga nas perguntas
é dentro destes itens. Às vezes as perguntas, como ele é um grande perguntador, né, um grande pedagogo, ele vai, né, de maneira afiada na questão. Me chamou a atenção, vamos ver também se é vocês, que ele estende o seu raciocínio para fazer a formulação adequada que ele quer fazer à espiritualidade superior. Ele faz isso principalmente na 393 e na 394. Muito interessante isso, porque o próprio raciocínio de Kardec, ao formular a questão, já nos traz informações muito profundas para que a gente possa alicerçar o nosso raciocínio. Então, vou ler a primeira, que essa ele é mais pontual, quando ele pergunta assim: por que o espírito encarnado perde a lembrança do seu passado? Retomando o título do estudo, esquecimento do passado, computando inclusive dentro, né, das inúmeras encarnações que tivemos, porque ele está perguntando inclusive, e vai fazê-lo de várias maneiras, por que nós, de uma maneira geral, não nos lembramos do que ocorreu nas encarnações anteriores. Isto importa nós considerarmos, né, porque reconhecendo-nos como seres, né, imortais e reconhecendo-nos com uma estrutura, não é, de ser integral, onde o espírito, né, nosso princípio inteligente, individualizado, nosso eu, aquilo que somos, né, faz uso, estrutura e mantém toda uma tessitura perispiritual, e depois, ao reencarnarmos e ao recebermos a dimensão do duplo etéreo, para aí nós podermos fazer com que todo este bojo de experiências do passado possa vir, né, a compor um quadro de uma consciência, não é, ativa, como nos diz Miramês, aquela que vai fazer com que a gente se dê conta das questões que nós temos que desenvolver, que experimentar, né, nessa encarnação, mas fazendo uso de um arcabouço consciencial profundo, nas palavras inclusive de Leon Denis, em Problema do Ser e do Destino, e também de Miramês, em Força Soberana. Quer dizer, importa, para pensarmos nessa questão do esquecimento do passado, nós revermos, né, isto que nós já, em diversos estudos da casa, já vimos ser realizados, que se trata desta, né, estrutura daquilo que somos, né? E como que toda a nossa estrutura psíquica, e nisso também nós podemos recorrer ao professor Jorge André em todos os seus estudos e livros, para poder nos ilustrar de que na nossa estrutura psíquica nós temos todo um arcabouço energético aonde a energia do espírito se expressa, se projeta nessas estruturas psíquicas que estão instaladas, tecidas nas dimensões mais sutis do perispírito, no corpo mental, por exemplo, e vão então fazendo como que a palavra de Miramês, mas se vocês concordam, acho muito interessante, uma biblioteca consciencial. Então, as experiências que nós atravessamos, aquelas que nós precisamos ainda rever, refazer, como impulso para o nosso progresso e amadurecimento espiritual, lá estão, nos dando a entender aquilo que nós pudemos naqueles momentos passados realizar e aquilo que nós podemos hoje realizar em benefício do futuro. Mas essas experiências que habitam esta biblioteca consciencial, esta consciência profunda, nós sabemos que o professor Jorge André nomeia um pouco diferente, mas trata-se da mesma evidência doutrinária, porque ele chama do inconsciente puro, aquele muito próximo ao fulcro, né, do espírito, e depois ele vai nomeando de consciência, então, passada,
aonde tem esta biblioteca toda, não é? Como nos diz Miramês, consciencial das experiências vividas, aquelas que precisam de ser revistas, mas as grandes conquistas que nós fomos fazendo através dessas tantas e tantas encarnações. E uma, ele prefere chamar de inconsciente, enquanto Denis e Miramês chamam de consciência, né? Ele chama atual, que é tudo aquilo que hoje nos é dado perceber e fazer uso de todas as experiências passadas, porém, a grande questão que nos toca no estudo de hoje é que, pela própria lei de Deus, lei de amor, de justiça, né, ela não nos dá a saber de maneira constante, né, e clara e imediata estas experiências do passado, os fatos do passado, mas deixa-nos sim entrever através de todas as tendências instintivas que nós guardamos em nós, aquilo que nós já conquistamos e aquilo que nós precisamos conquistar. Então é muito bonito isso. Quer dizer, não precisamos ter encarnados, né, a possibilidade de relembrarmos de fatos passados, principalmente os muito dolorosos. Nos comentários, Kardec nos diz que muitas vezes nós nos sentiríamos humilhados e outras, às vezes, quando dá certo, né, muito vaidosos e orgulhosos. Então, inclusive, uma coisa do comentário de Kardec, que são longos também aqui neste capítulo, é que a outra questão que é muito delicada, se nos fosse dada a oportunidade de relembrarmos, termos acesso, na hora que bem entendermos, aos fatos nossos passados, é que nós nos lembraríamos também das outras pessoas envolvidas na situação. E nós talvez não tivéssemos o prumo de equilíbrio e de amorosidade para ter conhecimento dos fatos e para poder, ora, não agir de uma maneira impiedosa. Então é muito interessante. Então, nós guardamos em nós, na nossa estrutura psíquica profunda, né? No nosso arcabouço psíquico profundo, nós guardamos sim o registro das experiências, mas a lei amorosa e justa nos faculta o esquecimento dos fatos passados, mas nos dá a oportunidade de, através das tendências instintivas, nós percebermos em que patamar nós estamos e aquilo que a gente precisa de rever e aquilo que nós podemos continuar a investir e progredir. Este é um apanhado muito geral. Nós vamos agora ir por cada pergunta buscando um aprofundamento e vamos então agora finalmente, como eu havia dito antes, né, a primeira pergunta, que é a 392. Por que o espírito encarnado perde a lembrança do seu passado? Kardec aí pontual. Por que perde? Já que está lá guardado, por que ele não tem acesso? E aí a resposta dos espíritos. O homem não pode, nem deve saber tudo. Na sua sabedoria, Deus assim o quer. Sem o véu que lhe oculta certas coisas, o homem ficaria ofuscado, como aquele que passa sem transição da escuridão para a luz. A gente provavelmente, né, obviamente pela sabedoria do Pai, do Criador, isso está atestado por haver o esquecimento do passado, é que a gente não ia conseguir fazer bom uso. E aí tem uma frase que até nessa edição do Livro dos Espíritos do CELD entra, né, em itálico para chamar a atenção. Com o esquecimento do passado, ele se sente mais senhor de si, porque aí nós vamos dar início de novo à oportunidade de construir no presente o nosso futuro. Essa é a grande questão que esse capítulo traz. Porque todas as questões chamadas provas, circunstâncias provacionais, como quiserem, junto com as questões inclusive expiatórias, elas estão vindo, se é para refazer, é para fazer de uma maneira melhor. Então, obviamente, aquilo vai alavancar uma nova condição nossa espiritual. E se são
oportunidades de nos colocar dentro de uma circunstância, né, vou até usar a palavra, desafiadora, com novas circunstâncias, para ver como que eu faço uso da minha inteligência para poder, então, ampliar as minhas capacidades espirituais, nós estamos, então, cuidando do nosso futuro. Então, importa que não fiquemos tão presos nas questões factuais, porque as questões de natureza, de conquistas e de necessidade de reformulação estão gravadas. Nós vamos ver aqui claramente que quando desencarnamos, isto fica muito evidente. E aí tem também, já que é a primeira frase da resposta para a segunda pergunta, que já vou ler, que é que a cada encarnação, é muito bonito isso, o homem dispõe de mais inteligência. Já pensaram nisso? Eu não dou conta, não posso, estou desanimado. A cada encarnação, crescemos, por maiores que sejam os enganos. E vamos aqui pensar, fazer um parêntese pequenininho, essa questão da memória factual, não é? Porque você tem a noção do que você precisa para continuar a amadurecer espiritualmente. Na nossa encarnação agora, como é que a gente lida? Vamos pensar um pouquinho com as nossas situações infelizes, em que, como ele diz aqui, a gente poderia ter agido de um jeito muito melhor e não agimos, porque aquilo que a gente nem vislumbra ainda está na faixa da ignorância. Em algum momento vamos perceber que aquilo seria necessário fazer, mas quando a gente sabe, analisa e não escolhe fazer o melhor, nesta encarnação, aquilo nos serve como um alerta, mas a gente tem que ter maturidade para não ficar mergulhado no morbo da culpa e nos paralisando. Então, imagina em todas as sequências reencarnatórias, com o processo de evolução pela lei de progresso nos impulsionando, mas saindo de situações ainda muito iniciantes dentro do panorama da nossa percepção como espíritos imortais, nós devemos ter uma fileira de situações, né, em que nós ainda não fomos ali felizes nas opções. Então já não basta dessa encarnação, em que a gente pode e devemos e vamos conseguir rever, refazer e superar. Então olha a segunda pergunta, que Kardec é muito feliz nisso. Como o homem pode ser responsável por atos e resgatar faltas de que não se lembra? Ele vai no ponto. Como pode aproveitar da experiência adquirida em outras existências, caídas elas no esquecimento? Conceberíamos que as tribulações da vida fossem uma lição para ele, se recordasse do que estivesse ocasionado. Porém, desde o momento em que disso não se recorda, cada existência é para ele como se fosse a primeira, e assim será sempre a recomeçar. Como conciliar isso com a justiça de Deus? É muito interessante, porque ele pergunta assim, bom, né, se eu tenho que analisar aquilo que eu ainda não agi de uma maneira justa e amorosa, se eu não me lembro, como é que eu vou poder ajustar? E volto a insistir que é o âmago da questão de todo esse capítulo, através das nossas tendências. Mas vamos ver agora, dentro dessa pergunta, viram, bastante desenvolvida de Kardec, como é que os espíritos superiores também respondem de maneira bastante desenvolvida. Vamos lá. A cada nova existência, como já dissemos, o homem dispõe de mais inteligência e pode melhorar, distinguindo o bem do mal. Onde estaria o seu mérito se ele se lembrasse de todo o passado? Quando o espírito retorna, ele vai falar do retorno à pátria espiritual e do que ocorre ao perdermos o corpo de carne, retornarmos à pátria do espírito, o que ocorre com a nossa possibilidade perceptiva em relação às diversas dimensões conscienciais que nos constituem. Vai falar deste momento em que, perdendo o corpo, nós temos uma capacidade de ampliação perceptiva de quem somos, de quais são as nossas metas a seguir e de quais são as nossas necessidades.
Quando o espírito retorna para a sua vida primitiva, a vida espiritual, toda a sua vida passada desenrola-se diante dele. Ele vê as faltas que cometeu e que são a causa do seu sofrimento. E o que teria podido impedi-lo de cometê-las? O que eu poderia contar com dentro de mim, de apoio dos outros, que me ajudaria a não agir daquele jeito infeliz? Isso é importante a gente parar para pensar. Compreende que a posição que lhe é dada é justa, quer dizer, a posição não estava agradando, que é de sofrimento. Mas ela é justa, porque ela está no cabimento daquilo que a gente pôde realizar. Mas ela tem condições de ser melhorada. E busca, então, a existência que possa reparar a que acaba de transcorrer. Procura provas, isso é muito interessante, análogas, semelhantes àquelas pelas quais passou, ou as lutas que acredite apropriadas para o seu adiantamento. Perceberam as duas coisas? Né? As provas, para ele falar, não, agora eu vou agir diferente, eu tenho condições, eu posso, um benfeitor espiritual sempre alertando nos falava, vocês devem pensar assim, errei sim, mas agora não erro mais. E daí para frente a gente vai com essa confiança que ele se sente mais senhor de si. A gente fala, eu vou acertar dessa vez, né? E aí, inclusive, as lutas apropriadas ao aprimoramento, porque às vezes a gente está dentro de uma coisa em que a gente também não se esforça. Aí de repente você fala, não, eu vou enfrentar, eu vou ser mais solidário, eu vou ser mais paciente, eu vou entrar em tal trabalho que seja profissional, eu vou estar mais presente no meu seio familiar, vou ajudar mais as pessoas da minha família, vou abrir os ouvidos sem criticar para poder ajudar. Essas coisas que a gente já sabe que podem muito bem nos ajudar nesta encarnação com a consciência atual a fazermos em nosso benefício. E aí eles vão dizendo, e pede aos espíritos que lhe são superiores para ajudá-lo nessa nova tarefa que empreende, pois sabe, olha, outra parte, que o espírito que lhe será dado como guia nessa nova existência procurará fazê-lo reparar suas faltas, refazer, rever, dentro de provas análogas, semelhantes, eu vou mostrar para mim mesmo que eu posso agir de outra maneira, né? Dando-lhe, para reparar essas faltas, uma espécie de intuição, marcado aqui também em itálico, das que já cometeu. Esta intuição é o pensamento, é um desejo ainda inferiorizado, não é? Que frequentemente nos assalta e ao qual resistis instintivamente, atribuindo a maior parte do tempo, olha que interessante, gente, vossa resistência aos princípios que recebeste de vossos pais. Quando é a voz da consciência que vos fala, essa voz é a recordação do passado, voz que vos adverte para não cairdes novamente nas faltas que já cometestes. Olha quantas questões. Nós, percebendo aquilo que nós precisamos e queremos refazer, e as outras questões que nós queremos, né, que nos sejam propiciadas para crescermos, nós vamos junto aos mentores espirituais e junto ao guia espiritual que nos acompanhará na encarnação, contando com ele para nos alertar, para nos secundar nos passos e nos pensamentos, obviamente, e sentimentos, para que nós possamos, então, reparar as faltas, mostrar que nós podemos agir de uma maneira melhor. Isso vem através de uma intuição daquilo que a gente já fez. Essa intuição, ela vem, inclusive, muitas vezes, porque surge ainda de nós, sabe aquele atitude intempestiva? Ah, vou falar mal do fulano, porque não me irrita. Segura, mas vem. Então você tem uma noção de que ali é uma área sua de dificuldade, você não precisa de saber dos fatos. Você entende a dificuldade e você pede ajuda deles para que você possa então superar e instintivamente não agir mais daquela maneira. Olha os mecanismos psíquicos todos envolvidos nesse procedimento. Isso tudo ocorre conosco não só nos momentos do processo reencarnatório, fundamental,
como ocorre se obedecermos ao que nos diz Santo Agostinho, ou seguirmos, que todas as noites ou todas as manhãs, como a gente preferir, a gente pode fazer uma análise das nossas atitudes e vamos perceber aquilo que ainda às vezes explode em nós e a gente tem que segurar como uma tendência instintiva de algo que precisa ser repensado, reelaborado. E aí, comentário de Kardec, eu vou ler porque ele é tão claro, ele diz sobre isso assim: se não temos durante a vida corporal uma lembrança precisa do que fomos e do que fizemos de bem e de mal, nas nossas existências anteriores, temos disto a intuição, né? E nossas tendências instintivas, elas são uma reminiscência do nosso passado, as quais a nossa consciência, ele define a consciência, que é o desejo de que experimentamos de não mais cometer as mesmas faltas, as quais nossa consciência, que é o desejo que experimentamos de não mais cometer as mesmas faltas, nos adverte para resistir. Nós vamos aqui tomar Leon Denis no Problema do Ser, quando, no capítulo que ele vai falar até da memória, que é o capítulo 8º, aqui, ele vai dizer o seguinte: depois da morte, é sempre bom, né, ter reiterado por Denis, que está no Livro dos Espíritos. Depois da morte, quando a alma, livre do corpo terrestre, torna a achar-se em presença de sua memória aumentada, memória-consciência, olha que ótimo termo, memória-consciência, memória implacável, que conserva a impressão de todas as suas faltas e se torna o seu juiz e às vezes o seu algoz. Mas, ele continua, ao mesmo tempo, o eu fragmentado em camadas distintas, muitas dimensões na estrutura psíquica, né, durante a vida deste mundo, reconstitui-se na sua síntese superior e na sua magnífica unidade. São milhares de dimensões psíquicas, né, através de todas as camadas, né, que nós temos no corpo mental, corpo espiritual, mas elas têm uma unidade, porque o arcabouço psíquico pertence àquele sujeito, àquela individualidade espiritual. Toda a experiência adquirida no decorrer dos séculos, todas as riquezas espirituais, não é só coisa que não presta, gente. Todas as riquezas espirituais, frutos da evolução, muitas vezes latentes, ainda para poder desabrochar, ou pelo menos amortecidas, apoucadas nessa existência, reaparecem no seu brilho e frescura para servir de base a novas aquisições. Ele chama atenção o tempo todo para isso, dizendo, inclusive, numa outra pergunta que Kardec faz, os espíritos nos esclarecem que muitas vezes a gente vai tentar observar quais são então as tendências instintivas e tentar localizar, né, ipsilíteres, qual é a atitude, o fato que eu cometi, que foi errado. Ele vai falar, cuidado, porque é mais complexo, porque existe a lei de evolução e muitas vezes a avaliação que o espírito faz na erraticidade, como acabamos de ver aqui, na pergunta 393, né? Esta avaliação o ajuda, o impulsiona e ele muitas vezes se mostra na encarnação seguinte muito melhor do que nas outras. Ele dá um salto quântico, digamos assim, do ponto de vista intelecto-moral. Então ele poderá vir até isso é muito produtivo, porque é uma postura de esperança, otimista, e não de só olhar o lado negativo. Por quê? Porque traz essa possibilidade, que é tudo o que queremos, que a gente aproveite também o momento na erraticidade para fazer uma avaliação profunda antes da nova encarnação e poder, a partir de tudo aquilo que foi experimentado, apesar dos enganos e dos erros, fazer uso das conquistas intelecto-morais adquiridas nesta última encarnação e nas pregressas e colocá-las em ação já nesta encarnação futura. É sempre de esperança e de amor à lei, minha gente. Então, ele vai dizer também, ainda Denis, as camadas profundas do ser, que a gente só deu um panorama rápido aqui, se contam
Os desfalecimentos e as quedas proclamam também os lentos, os penosos esforços acumulados no decorrer das idades para constituírem esta personalidade que irá sempre crescendo, sempre mais rica e mais bela, na feliz expansão das suas faculdades adquiridas, das suas qualidades, das suas virtudes. Fiz questão de trazer isso para a gente, até mais para o início, para o meio aqui do estudo, para que a gente olhe do lado positivo. Porque senão a gente está desconsiderando a amorosidade e a justiça da lei e do Criador. Ela está sempre a favor. Então, vamos ver direitinho como nós estamos transitando, né, na nossa encarnação e lidando com o nosso entendimento sobre a amorosidade da lei. Na 394, aí ele muda um pouco o assunto, um pouquinho, para sair de dentro de nós e perguntar assim: nos mundos mais adiantados que o nosso, onde não se acham premidos por todas as nossas necessidades físicas, nossas enfermidades, os homens compreendem que são mais felizes do que nós? É outra pergunta longa de Kardec. A felicidade em geral, pergunta ele, é relativa. Sentimos-la por comparação com o estado menos feliz. Como que alguns destes mundos, embora melhores do que o nosso, não se encontram no estado de perfeição, os homens que os habitam devem ter, a seu modo, motivos de desgostos. Então, ele traz uma questão muito interessante. Os espíritos vão dizer que vão responder isso em duas etapas. Porque, primeiro, ele se refere a mundos bem mais evoluídos. E nós vamos ver que os espíritos superiores vão responder que, de fato, quando o espírito atinge já um patamar de amadurecimento e ele já está pleno, voltamos à resposta à primeira pergunta, se sente mais senhor de si ainda, ele está pleno naquela afinização dele, mental, sentimental, com a lei de amor, ele vai ter condições de maturidade, de equilíbrio para olhar, como diz Kardec, como ele olhasse por ontem. Ele olha aquilo, tudo que ele já percorreu, né, dentro da sua escalada evolutiva, do seu panorama reencarnatório em diversas e diversas encarnações, entende, valoriza a felicidade que conseguiu conquistar e na qual está e não fica deprimido, porque ele tem outro patamar. Agora, quando está se falando de mundos em que espíritos eles não estão neste grau, né, de plenitude das faculdades espirituais, mas estão em condições, em mundos, melhor dizendo, com condições mais amenas do que as nossas, mas ainda com desgosto, com determinadas, inclusive, infelicidades, eles poderão, Kardec pergunta e eles respondem, sim, eles poderão perder a possibilidade de avaliação, porque eles não têm condições de ficar olhando para o passado, não vão se desequilibrar. Então, eles têm, mas parecido conosco, né? Tem que, através das condições que eles detêm naquele momento de maturidade, eles poderem buscar a sua evolução, o seu aprimoramento. Mas ainda se felicitam pelas dores, pelos desgostos, pelas ações menos boas que fazem. Então, vai variar sempre que, em relação ao adiantamento dos mundos, que corresponde, inclusive, ao adiantamento das questões intelecto-morais daqueles que lá estão. Então, isso ficou muito claro. E aí, vou ler um pedacinho que é bom a gente ter a palavra dos espíritos. É preciso dar duas respostas distintas. Há mundos entre os de que falas, cujos habitantes possuem uma lembrança muito clara, muito precisa das suas existências anteriores. Esses, compreendes, podem e sabem apreciar a felicidade que Deus lhes permite, fruir. Há outros, porém, cujos habitantes, colocados, como eu disse, em melhores condições do que vós, estão melhores do que a gente, não deixam de enfrentar grandes desgostos e até desgraças.
Estes não apreciam sua felicidade pelo motivo mesmo de não se recordarem de um estado ainda mais inferior. Se não apreciam como homens, apreciarão como espíritos. Então, no momento em que também, sem os laços com a matéria mais densa, eles vão perceber. E aí não tem como a gente não pensar na gente, né? Será que nós também estamos nessa posição? Nós não conseguimos avaliar o grau de felicidade que a lei já nos permite por aquilo que nós já conseguimos com esforço, como diz aqui Denis, passo a passo, com muito esforço, com muito empenho, nós já conseguimos conquistar. Já não sou tão egoísta, já não sou tão destemperado, né? Já não sou uma pessoa que fala mal dos outros sem pensar. Já não sou. Se isso não me dá felicidade, é estranho, né? Mas é interessante, porque muitas vezes a gente não fica feliz com aquilo que já conquistou. Tem nada a ver com vaidade e orgulho. Tem a ver com constatação de em que patamar nós estamos conseguindo chegar. Até porque tem um monte de coisa ainda para consertar, não dá para ficar orgulhoso nem vaidoso. Mas ali chegamos. E aquilo nos dá o quê? A segurança. Ele se sente mais senhor de si, seguro daquilo que pode fazer, porque está, inclusive, com a proteção dos espíritos. E aí, ele vai também nos trazer a pergunta, Kardec, na 395, se podemos ter algumas, isso todo mundo gosta de perguntar, né? Algumas revelações sobre nossas existências anteriores. A gente adora saber que foi fulano, tem sempre grandes, né? Grandes acontecimentos, grandes personagens. Melhor que não seja, né? Nem sempre, diziam os espíritos superiores. Todavia, muitos sabem o que foram e o que faziam. Se lhes fosse permitido dizê-lo abertamente, fariam singulares revelações sobre o passado. Quando a gente está nos estudos que o Espírito Miramês traz para nós, principalmente no livro Força Soberana, quando ele vai, né, desenvolvendo também suas ponderações sobre, né, a consciência ativa, aquela que a gente tem aqui, a profunda, que é essa grande biblioteca, cujos valores ali gravados não são nos oferecidos totalmente em cada encarnação, por conta do esquecimento do passado, que já entendemos por que não é útil, né? Ele diz que às vezes temos que tomar cuidado para a gente não ficar, não é? A palavra é minha, gente, não é óbvio de Miramês, cutucando, né, as questões para tentar saber do que foi, como é que foi, que espírito que eu fui, como é que eu fui, né? Não é nem que espírito, que personagem que eu fui, qual era a minha personalidade em tal e tal encarnação. Miramês diz sempre, cuidado, porque se a lei não facultou espontaneamente fazê-lo, melhor não ficar insistindo, porque quando é útil, aí ele acrescenta, quando é útil para o desenvolvimento espiritual do ser, em algumas situações muito precisas, os benfeitores espirituais se encarregam de passar a informação adequada, justa, útil para o progresso daquele ser, sem que ele precise de ficar cutucando, perguntando, questionando, curiosando. E Kardec aqui deixa com muita clareza dizendo, né, que às vezes isso ocorre, mas quando ocorre, nunca é para atender a curiosidade banal. É para uma utilidade dentro do processo evolutivo do ser. Então, isso ficou claro, né? Tem umas pessoas que até passam a ter informação, a informação vem dos espíritos superiores, quando ela vem de lá para cá, e não é a gente que está cutucando, ouvindo pessoas que às vezes são espíritos encarnados, que têm a possibilidade mediúnica, contato com espíritos desencarnados, que também não têm um rigor maior e não têm uma aptidão maior. Vão falar o que eles acham. E a gente vai ficar crente que aquilo é a grande verdade. E na 396, ele insiste, algumas pessoas julgam, isso é importantíssimo, ter uma vaga lembrança de um passado desconhecido, que a ela se apresenta como a imagem fugidia de um sonho que em vão eles tentam reter.
Não será apenas uma ilusão? Gente, tudo é muito delicado. A gente tem que ver. Pode chegar a conhecer, algumas pessoas encarnadas a gente sabe que passam a conhecer. Mas se veio da informação do plano espiritual, o arbítrio foi deles, é porque ela tem condições de fazer um bom uso para a sua evolução. E tem momentos em que as pessoas têm essas lembranças fugidias e querem agarrar, não conseguem. Olha a resposta. Algumas vezes é real, mas frequentemente também é uma ilusão, contra a qual é preciso se resguardar, pois pode ser o efeito de uma imaginação superexcitada. No livro dos médiuns fala dessa questão do médium que entra nesse estado de superexcitação, e isso daí o impede de estar no prumo de equilíbrio do seu próprio ser para poder captar de uma maneira nítida aquilo que possa ser uma informação fidedigna, amorosa e justa de espíritos que já detêm uma condição de fazê-lo dentro do bojo da lei. Então, importante, então vamos pensar. Algumas vezes pode ser, mas pensa se aquilo não é gente doido para ser, foi fulano, tive tal atividade, se a gente não força a barra para poder ter, porque alguma necessidade afetiva, existencial nos leva. Prestar atenção, porque nos interessa saber a verdade, aquilo que nos serve para progredir para o futuro. Todo o capítulo está falando isso. As oportunidades reencarnatórias, elas visam o futuro. Para você alavancar o futuro, você às vezes precisa resolver alguma pendência do passado. Mas o objetivo é como que você vai... Eu ia usar a palavra enfrentar, mas não gosto. É como que você vai operar, né, nas circunstâncias oferecidas nessa encarnação para fazer delas uma alavanca de progresso intelecto-moral. E aí, ele vai voltar ainda a Kardec, perguntando se nas existências corporais de uma natureza mais elevada do que a nossa, é meio parecidinho com a outra. A lembrança das existências anteriores é mais precisa? Sim. À medida que o corpo se torna menos material, lembramos-nos melhor. A lembrança do passado é mais nítida para aqueles que habitam os mundos de uma ordem superior. Está reiterando aquilo tudo que ele já ponderou e que os espíritos trouxeram na 394, né? Então, nós já vimos que aqui existe essa relação de evolução dos mundos, da natureza das provas e depois desta condição nossa de que quando o corpo está muito materializado, não está correta essa minha colocação, o espírito está muito apegado aos valores da matéria e distante dos valores do espírito, que ele tem mais dificuldades ainda de ter uma percepção daquilo que pode lhe aprouver para progredir. E aí, nós vamos sobre isso, daqui a pouquinho, ler uma mensagem do Espírito Baltazar que fala dessa relação, né? O que a gente está priorizando? Os valores do espírito ou os valores da matéria? É lógico que nós estamos mergulhando no corpo, temos que agradecer por isso, prezá-lo, respeitá-lo, assim como todas as circunstâncias que o mundo material nos dá. Mas a gente sabe que aquilo é um meio para que o espírito imortal se desenvolva. E na 398, ele vai perguntar, sendo as tendências instintivas do homem uma reminiscência do seu passado, segue-se que pelo estudo destas tendências ele possa conhecer as faltas que cometeu, e aqui os espíritos respondem com aquele conceito que eu já mencionei, porque eu acho que ele é de grande esperança. Até um certo ponto, sim, mas é preciso levar em conta a melhora que pode operar-se no espírito e as resoluções que tomou no estado de erraticidade. A existência atual pode ser muito melhor do que a precedente. Gente, não é tudo que a gente quer ouvir? Espírito superior dizendo, a existência atual pode ser muito melhor do que a precedente. Então, às vezes, aquilo que a gente já traz, né, aquilo já está mais amadurecido, aquilo foi fruto do nosso esforço e aquilo pode ser um condutor para uma estrada de mais lucidez, de mais solidariedade. E aí, na
Pergunta 398A, ele desdobra a questão perguntando: poderá ser pior, isto é, o homem pode cometer numa existência, ele pensa o outro lado, faltas que não cometeu na existência precedente? Acontece. Isto depende do seu adiantamento. Se não souber resistir às provações, pode ser arrastado a novas faltas, que são a consequência da posição que escolheu. Geralmente, porém, estas faltas denotam muito mais um estado estacionário do que um estado retrógrado, pois o espírito não pode se adiantar ou estacionar, mas não retrocede. Repetindo, o espírito pode, estacionar, pode não se adiantar, mas ele não retrocede, não dá marcha ré. Mas a gente pode errar nessa encarnação, numa área que a gente ainda não tinha errado. Pode. Por isso que tem que estar muito alerta. Por isso que tem que estar sempre atentos. Isso nos interessa, meus amigos? Interessa. A gente está a par daquilo que a gente pode e atentos àquilo que é um limite nosso e a outra coisa que é a dificuldade, não é? Então, nós vamos vendo que dentro dessas questões ele vai trazendo aqui todo este panorama para fechar com a questão última, que é as vicissitudes da vida corporal, pergunta Kardec, sendo ao mesmo tempo uma expiação das faltas passadas e trazendo provas futuras, segue-se que, pela natureza das vicissitudes, se possa deduzir o gênero da existência anterior. Ele vai em frente. Kardec esmiuça tudo. Está voltando a perguntar. Se não está perguntando agora das tendências, ele está perguntando se pelas vicissitudes, pelos problemas que eu tenho, pelas confusões que surgem na minha vida e tal, da vida corporal, e que traz, então, a possibilidade de expiação de algumas faltas passadas e a oportunidade de enfrentar provas, acontecimentos que nos embasam melhor para o futuro, se essas vicissitudes, a gente, ao observá-las, se podemos deduzir o gênero da existência anterior. Pelos problemas que eu estou tendo, então fui isso. É muito difícil isso, gente? Porque tem uma coisa, às vezes, que a gente se permite horizontalizar o raciocínio da lei de Deus na complexidade e amorosidade dela. Estou passando por isso porque eu devo ter feito isso e aquilo na outra encarnação. O pior é quando fala do outro, A outra passando por isso é porque fez, imagina o que não fez na outra encarnação para poder estar passando por esse perrengue. E aí os espíritos vêm. Muito frequentemente, visto que cada um é punido por aquilo em que pecou. Todavia, não se deve fazer disto uma regra absoluta. As tendências instintivas, volta a elas, são um indício mais seguro, pois as provações que o espírito experimenta referem-se tanto ao futuro quanto ao passado. O conhecimento, nos diz Kardec, que delas possuía no estado errante e o desejo que experimentou de repará-las, guiam-no através da intuição e dão-lhe a ideia de resistir ao mal. Esta ideia é a voz da consciência, na qual é secundado pelos espíritos que o assistem se ele escuta as boas inspirações que lhe sugerem. Todo o comentário de Kardec sobre a 399 se refere, ele faz um resumo sobre todas aquelas colocações que os espíritos foram fazendo, respondendo desde a 392. E encerrando, nós queremos trazer uma mensagem do Espírito Baltazar no livro Pela Graça Infinita de Deus, volume 3, através da mediunidade do nosso caríssimo Altivo Panfiro. É o capítulo 13 que diz: nosso presente planeja nosso futuro. Pela graça infinita de Deus, paz, Baltazar, pela graça de Deus. Todas as vezes que o homem olhar para dentro de si mesmo, verificará um sem número de problemas não resolvidos. Sentirá fraqueza interna diante de certas dificuldades, observará o desequilíbrio emocional perto de situações conflitantes ou poderá demonstrar enfibratura no momento da decisão.
Lutará muitas vezes contra si mesmo, conseguindo ter forças ou acovardando-se, quando não desejaria fazê-lo, diante de problemas, diante de certas situações. Algumas vezes, mesmo, sentirá de tal forma uma opressão que se perguntará se tem realmente conquistas já efetuadas em sua vida de espírito. Todos esses sinais demonstram ou sinalizam o estado da nossa alma, de um ponto de vista de elevação. Analisando a nós mesmos, analisando o nosso comportamento, as chamadas reações íntimas, iremos observar que há muita distância entre o que somos realmente e o que já sabemos que deveríamos ser. E finalizando, por isso mesmo, o homem envolvido com a doutrina espírita, com seu processo de aprendizado, poderá até mesmo observar-se como fulcro de lutas familiares, mas fará de si alguém que deseja alcançar projeto mais elevado, ou seja, fará todo o esforço possível para superar os seus chamados traumas ou suas dificuldades internas. Isso porque verificará que é, acima de tudo e acima de todas as coisas, um espírito imortal, fadado a progredir, itinerante do progresso e disposto a caminhar sem medos, se desejar superar a si mesmo. Caminhar sem medos na direção do bem, da vitória, do equilíbrio, contra a desarmonia e para a busca da paz, baseada na elevação das almas. Assim, nosso passado pode ser presente, mas o nosso presente planeja nosso futuro. Que Deus a todos nós ajude, proteja, abençoando agora e sempre. Sigamos sempre à frente, sempre em busca da luz. Graças a Deus. Mensagem recebida no CELD em 7/3/2001. Que sejamos todos, então, sustentados pelos guias espirituais da casa e pelos nossos próprios queridos guias, para que nós possamos caminhar sempre olhando para a frente, para momentos de mais equilíbrio, de mais solidariedade, de mais amor. Muito obrigada. Obrigada, Iole, por suas reflexões, por essas palavras tão lindas. E vamos agradecer a Deus, nosso Pai amoroso, por essa lei de imenso amor, de infinita bondade e de tanta misericórdia para conosco. Ajude-nos a sempre pensar nessas reflexões que ouvimos em nosso futuro e fazermos o melhor de nós a cada dia, seguindo os ensinamentos do nosso Mestre Jesus. Graças a Deus.